Isso é lindo, irmão. Que amor é esse? Porque enquanto talvez a gente quisesse que Deus pesasse a mão sobre ele, Deus amou aquele cara a ponto de transformar a vida dele. E sabe o que é mais escandalizante? É porque a gente tem uma fala que a gente diz assim: as consequências do que ele fez, ele vai pagar. Mas existe um versículo que diz que alguns nem as consequências terão. Porque Deus amou aquele cara, assim como nos amou. E glória a Deus por isso, irmão. E ele foi tocado porque ele não entendia esse amor de Deus. E ele não entendia como alguém que perseguiu tanto, não só a mim, mas tanto outros cristãos, como esse Deus ainda o amava de forma grandiosa. E ele foi totalmente transformado assim. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar, mas o fato é, Deus é maravilhoso. E Ele é bom o tempo todo, irmão. Ele é bom o tempo todo. E entenda, quem te persegue não persegue a você, no fundo ele persegue a Jesus, ele persegue o que você carrega, irmão. E que você possa ser um instrumento poderoso para aquele que você acha seu inimigo. Porque ser instrumento para quem faz o bem para a gente ou quem a gente gosta, não tem dificuldade. Mas Jesus, ele nos chamou para que a gente seja uma fonte de salvação para que aqueles que outrora eram inimigos do Senhor, assim como nós éramos. E eu lembro que eu vi, mas a gente já viveu dezenas e dezenas de milagres em Deus. E no momento de dificuldade foi um dos momentos que a gente mais provou de Deus e Deus trouxe mais provisão. Esses milagres de provisão, isso acontecia praticamente toda hora. E aí no meio do caminho, nesse caminho de transição, um dia Deus falou para a gente assim: eu não preciso mais fazer essas coisas para vocês. Eu não preciso ficar mostrando para vocês que eu posso fazer e que eu posso dar e que eu posso pagar a sua conta. Agora vocês cresceram. Então às vezes a gente não entende, irmão. Quando algumas coisas param de acontecer na nossa vida, é porque Deus está nos levando para um outro nível. Porque agora Ele não precisa mais te provar que Ele é Deus e que Ele faz. Agora Ele não precisa pagar sua conta para Ele mostrar que Ele é capaz de fazer isso e que Ele cuida de você. Agora Ele não precisa responder toda hora que você fala. Porque Ele te levou para um nível de maturidade onde você precisa crer e entender que Ele é tudo, independente do que Ele faça. Porque quando a gente é menino, toda hora Ele faz um milagrezinho. Mas agora quando você se torna adulto, não, irmão. E quando você se torna adulto, muitas vezes Ele vai também te dizer um monte de não. Porque a gente tem que saber lidar com o não do Senhor, irmão. Porque se Ele te der tudo, Ele é Deus. E se Ele te tirar tudo, Ele também é Deus. Porque se Ele te curar, Ele é Deus. Mas se Ele resolver não te curar, Ele continua sendo Deus. Eu lembro sempre de um pastor amigo meu. Deus usava muito aquele homem em milagres. E o que mais acontecia lá, Sandra, era a pessoa ir com câncer e ficar curada. As pessoas botavam o câncer para fora automaticamente. Muitas pessoas. E a mulher dele, por mais que ele orasse, morreu de câncer. E isso não é falta de amor de Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Como bem dizia o pastor Mauro Israel, quando ficou doente, se eu for curado,
vocês vão ver a glória de Deus. Se eu não for, eu vou ver a glória de Deus. Deus é soberano, irmão, e tudo que você precisa é dele. Eu vou te dizer ainda que ele não te desse mais nada, só o fato dele ter te salvado seria suficiente. Ainda que você passasse momentos terríveis nessa vida, que diga-se de passagem é um grão de areia, perto do tempo que você vai passar com ele ou não. Hebreus 1:1 até o 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que deles. E agora ele diz assim, olha, antigamente Deus falava aos homens através dos profetas. Até porque, irmão, o Espírito vinha sobre homens específicos, profetas, reis, sacerdotes. Alguns homens nem recebiam o Espírito na plenitude. E diga-se de passagem, a plenitude daquele tempo era menos que a plenitude desse tempo. Eles recebiam uma porcentagem. Mas alguns homens recebiam um pouco menos, porque, por exemplo, era necessário tirar de Moisés para dividir com outros 70 homens. E por isso, Deus falava através dos profetas. O que eu estou dizendo com isso não é que Deus não usa mais profetas. Não é que se extinguiu o ministério profético. Até porque a palavra fala de ministério apostólico e profético. É lógico que Deus, às vezes, usa alguns homens para falar algo, para trazer uma revelação para mim e para você daquilo que Deus já nos falou antes. Eu, particularmente, eu creio muito na profecia que Deus levanta um homem para falar aquilo que Deus já falou ao seu coração e para confirmar aquilo que já está em você. Eu nunca me baseio quando alguém me entrega uma revelação que Deus não tenha me falado antes. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, irmão. Porque quando ela tem a ver a respeito da gente, Deus já falou com a gente de alguma maneira. Assim como se eu te falar algo em profecia, isso é algo que Deus já falou com você antes. Mas a palavra diz que agora ele fala através do Filho. E esse Filho já habita em você. E o nosso problema é que a gente procura homens para receber respostas de Deus quando a resposta está no próprio Jesus. Porque a gente prefere procurar profecias de homens, volta a dizer ainda que elas existem, homens sejam usados, do que a gente procurar a fonte das profecias. A gente prefere ficar indo atrás de profeta ou de um lugar onde a gente sabe que vai ter alguma revelação, ao invés de entender que a revelação já está em Jesus e que ele falava antigamente através dos profetas, mas agora ele fala através do seu Filho. Então você precisa acessar o Filho e não os homens, irmão. Ainda que homens possam ser usados para você. E sempre vão ser, irmão. A questão é quando a gente direciona as nossas vidas em função daquilo que os homens nos falam, ao invés daquilo que Deus falou. Ao invés daquilo que Jesus está falando, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E como diz as Escrituras, Ele fala agora através do Filho. Havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Sabe o que você precisa, irmão? É parar de procurar homens e se tornar íntimo, porque o próprio Deus vai falar com você.
E se alguém for usado para você, é para confirmar aquilo que Deus já falou contigo. E não é que Deus não fala, é que a gente está preocupado em escutar de alguém e a gente não para escutar Deus. Um Cristo que já mora dentro de você e a gente quer acessar fora, homens fora, ao invés de acessar o que já está dentro, o Cristo que já habita em nós. Porque esses homens não são mais especiais do que mim ou você, irmão. E o homem, inclusive, ele pode errar muitas vezes, ou ele pode dar a sua interpretação naquilo que Deus está falando. Vou te dar um exemplo. Um dia lá nos Estados Unidos, se não me engano foi o Bill Johnson, ele chamou, um casal procurou lá e eles precisavam de uma resposta de Deus, e ele falou assim, olha, tem um profeta aqui que com certeza ele vai ter uma palavra de Deus para vocês. E aí aquele profeta chegou para o casal, eu vejo vocês nas nações. E eu vejo vocês tocando fogo nas nações. E aí o Bill Johnson, não te falei, ele não é um homem de Deus? O que ele falou não está correto? E o casal, não. Ele, como assim? Não está. Aí ele foi, chamou de novo e falou assim, cara, fala para ela o que você viu. Eu vi eles nas nações, tocando fogo nas nações. E aí, mais uma vez ele disse, ele está errado. E aí o Bill Johnson perguntou, não, cara, fala para ela o que você viu. Aí ele falou assim, eu vi esse país, esse país, esse país, esse país e esse país. E cada um desses países acendia uma luz. E aí eles começaram a chorar. Porque eles tinham uma empresa que eles montaram para sustentar missionários. E eles receberam uma palavra de Deus para ir para esses países e implantarem também essa empresa para abençoar mais missionários. E eles pediam uma resposta de Deus se já era a hora. Só que como aquele homem viu vários países e ele viu uma luz, ele interpretou que era o fogo de Deus que eles estavam lançando e eles pisaram na nação inteira. Então o homem, além de ser falho, ele pode trazer a sua própria interpretação. Volto a dizer, tem muita gente pontual que já me entregou profecia e foi correto para a minha vida. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus é maior do que todas essas coisas. E que Jesus pode falar com a gente. Só que para ouvir Jesus, você precisa se esvaziar de si mesmo e deixar com que Ele fale para que você o escute. Por quê? Porque os nossos desejos, eles podem nos levar ao engano. A gente pode ler uma palavra onde Deus está falando, ou escutar algo de Deus, que Deus está falando algo, e a gente interpretar de uma outra maneira, porque a gente quer muito uma coisa. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz algumas loucuras com Deus. A gente pensa assim, Deus, eu vou apertar a luz, se a luz acender, o Senhor está falando comigo. E é lógico que vai acender, irmão. A gente fala assim, Deus, eu quero fazer esse curso. Se o Senhor enviar alguém para pagar, é o Senhor. Não necessariamente. Quando, na verdade, tudo que você precisava era escutar Ele. Você não precisa ficar fazendo prova do Senhor, irmão. Você não precisa ficar falando para Ele só, se o Senhor fizer isso, é confirmação. Muitas vezes o próprio diabo vai fazer isso, só para que você entre no caminho errado. Eu lembro Vilma, lembra do curso, meu? Vilma queria muito fazer um curso. E aí ela tinha feito algo com Deus e de repente apareceu gente para pagar o curso, apareceu tudo. Só não serviu para nada. E ela fez a prova com a certeza de que ia acertar tudo, né, viu? Não entrou. Em contrapartida, Deus fez milagres, como fez da UF. Vilma zerou em química e não fez a nota suficiente para entrar. Mas havia uma palavra de Deus que ela ia entrar. Na segunda fase, ela arrebentou, irmão. Foi uma das melhores notas na segunda fase. No curso, a média dela foi mais de 9, né, viu? Durante a faculdade inteira.
Mas ali Deus precisava mostrar que ele era Deus. E eu, em casa, eu falei assim, não é possível. Deus falou que viu me ia passar. E aí, do nada, irmão, eu olhei. Você sabe que se zerar não entra. Da prova inteira, só foi anulada uma questão, química. E ela deixou de estar zerada. A questão é que a pontuação ainda não era uma pontuação para entrar. Mas ninguém alcançou a pontuação. E a pontuação diminuiu. E ela entrou. Por quê? Porque foi Deus que falou, irmão. Só que às vezes a gente pode interpretar as coisas segundo o nosso próprio desejo. Às vezes alguns profetas, até na boa intenção, como amigos que são, nos entregam coisas porque eles querem o melhor para a gente, mas que não foram de Deus. Mas se Jesus falar, ele não erra, irmão. Se for Jesus que falar, não dá errado. Vou contar um segredinho para você aqui. Se der errado até o final, nada mudar, não foi Jesus que falou para você. Deus nunca vai fazer isso, irmão. Ele não erra nunca. A questão é que a gente continua procurando o lugar errado, quando o lugar sempre foi ele. Porque tocar em alguém ser cheio do Espírito Santo é lindo, irmão. Mas isso um dia vai acabar. Porque tocar em alguém ser curado, é lindo e poderoso e a gente tem que buscar isso. Mas um dia isso vai acabar. Mas Jesus vai permanecer para sempre. E quando a gente estiver com Ele, nada dessas coisas precisam mais, irmão. Não precisa de profecia, não precisa de cura, não precisa de dinheiro. Todas essas coisas vão acabar. Para onde nós vamos, ou que pelo menos devemos ir, dinheiro, fama, cura, milagres. E nesse lugar, irmão, ninguém entra lá torto, ninguém entra lá sem perna, ninguém entra lá enfermo. Naturalmente, todo mundo vai estar transformado, irmão. Então, mais do que a gente ficar preso nas coisas desse mundo, irmão, a gente precisa estar preso nele. Porque se a gente está solteiro, a gente fica desesperado para arrumar uma namorada. Mas a gente não fica desesperado com a falta de Jesus. Se a gente está namorando, a gente fica desesperado para ver a namorada. Mas a gente não fica desesperado para sentir a presença de Jesus. E tudo que você precisa é Ele, irmão. Se você tiver Ele e não tiver mais nada, você tem tudo. Mas se você tiver bons filhos, uma boa mulher, muito dinheiro, o carro do ano, o melhor apartamento, mas não tiver Jesus, você não tem nada. Um monte de gente começou a falar agora de Israel, que agora é o fim do mundo, porque Israel não sei o quê, que bibibi, essas coisas todas. Aí todo mundo está assim, santifica, ó, se santifica que está chegando os dias. Jesus nunca falou isso, irmão. Se santifica para quê? Para os dias bons. Não é que você não tem que se santificar, tem. Mas é vergonhoso para a gente só se santificar quando as coisas parece que estão dando errado. Quando ele diz assim, se santifica para provar das coisas boas que eu farei. Então você precisa se santificar porque você o ama, irmão. E eu estou nesse bolo aí também, irmão.
Antigamente eu pensava que a gente só podia pregar do que a gente vivia, irmão. Mas a gente precisa pregar aquilo que Deus está mandando a gente pregar. Porque no meio disso a gente também se arrepende. Porque no meio disso Ele também transforma a nossa vida. E se você procura um pastor bonzinho, que não tem erro nenhum, desculpa, você está na igreja errada. Se você procura um pastor que não erra, desculpa, você está na igreja errada. E se você encontrar esse lugar onde tem esse homem e essa mulher, não vai para lá, senão você estraga. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Por quem fez também o mundo, foi através dele, o qual, sendo resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele foi a purificação dos nossos pecados. E é nesse lugar que a gente precisa entrar, irmão. Ele já purificou os nossos pecados, ele já pagou o preço. Por isso eu não preciso apresentar a ele serviço, irmão. Ainda que quem está em Jesus automaticamente vai fazer o serviço. Mas eu não faço o serviço porque eu quero apresentar algo a ele. No reino de Deus é tudo diferente, irmão. Porque lá fora, quanto melhor você cantar, maior vai ser o nível que as pessoas vão te levar. Mas no reino de Deus, se você for o melhor cantor, mas se faltar unção, desculpa, você não vai servir para nada. Aí, igual a igreja que eu era, aí vinha aquela irmãzinha do Jesuso, Deuso, com a voz horrível, mas quando ela dava a primeira nota, a glória descia, irmão. E a igreja toda era tomada. Porque a unção fazia toda a diferença. É lógico, se ela soubesse cantar também junto, isso era melhor. E se você canta, você tem que se preparar mesmo. E você tem que procurar. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que você precisa ter Ele, irmão. Ter a unção que só Ele pode derramar. Esse é o tempo da gente se voltar para Ele, irmão. Tá ruim? Corre para Ele. Tá bom? Corre para Ele também. Tem comida sobrando? Corre para Ele. Tá faltando comida? Corre para Ele também. Tem um bom marido? Corre para Ele. Tem um mau marido? Corra para Ele também. Porque sempre o lugar é nele, irmão. Ele é o lugar que a gente precisa estar. Deus pode fazer qualquer coisa, irmão. Não há impossíveis para o Senhor. Um Deus que já revogou os nossos pecados, que com o sangue dele nos lavou, recebeu sobre ele os nossos pecados. Você acha que existe alguma coisa que ele não pode fazer? A questão é que a gente, em vez de acessar ele, a gente acessa homens. Porque não tem mais mediador. Mas a gente gosta de um mediador. Porque demanda menos trabalho. É mais fácil alguém escutar pela gente, é mais fácil alguém decidir pela gente. Ainda mais se for alguém que a gente admira, a gente olha, opa, esse cara é de Deus, tá bom. Eu aprendi uma coisa desde cedo, irmão. E eu era batistão. E eu vou dizer para você, talvez, eu acho que a Igreja Batista foi uma das melhores épocas da minha vida.
Porque a gente não conseguia falar de outra coisa que não fosse Jesus. A gente saía do culto da Igreja Batista e a gente ficava até 3 horas da manhã conversando sobre Jesus. E não tinha outra coisa para conversar. Se deixasse, a gente pregava pro poste. A gente queria falar de Jesus, Wesley. A gente saía, ia pro condomínio, começava a falar de Jesus, dava 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Hoje a gente tem dificuldade de vir no culto quarta e domingo, irmão. A gente ia para Batista, assistia o culto da manhã, fazia escola dominical, assistia o culto da tarde e ficava pro culto da noite. Aí na segunda a gente estava fazendo alguma coisa lá, na terça outra, na quarta outra, na quinta outra, na sexta outra, no sábado outra. E feliz, irmão. Porque a gente amava estar lá. E não tinha esse negócio, é longe. É não sei o quê. Não tinha. É difícil. Tô cansado. Duvido, irmão. A gente estava cansado, a gente queria ir para lá, queria estar lá de qualquer jeito. Porque era bom, cara. Porque tudo que a gente queria era Jesus. E não tinha outra linguagem, cara. A gente só falava de Jesus. Era até chato, porque se alguém chegasse para falar outra coisa, a gente não sabia nem falar. A gente começava falando de alguma coisa e virava Jesus no meio da conversa. Se é ruim para você vir na igreja, irmão, mais do que uma vez por semana, imagina que Jesus que recebeu todos os nossos pecados sobre ele. Se é difícil para a gente, às vezes, dar uma oferta, imagina a oferta que Jesus deu, irmão. Se você tem dificuldade de perdoar, irmão, Jesus te perdoou, irmão. E o que você fez para ele era muito pior do que qualquer pessoa tenha feito para você. E aí a gente fala assim, mas eu não gosto de fulano. Você não tem que gostar mesmo não, irmão. Você tem que amar. E amar é mandamento. Não é escolha. Ou é só na minha Bíblia que tem a palavra que você precisa amar os inimigos? Eu perdoei, mas não quero estar mais junto. Eu não perdoou, irmão. Pisou na bola contigo, você perdoou, você vai ter que dar a oportunidade dele pisar na bola de novo. Senão não é perdão, irmão. Essa história, eu perdoei, mas eu lá e ele cá, não existe, irmão. Sabe o que a palavra fala para a gente perder? A gente quer ganhar o tempo todo. Mas o irmão fez isso e isso comigo. Perde para ele, irmão. Mas ele que errou, paga o preço você. Mas ele me fez mal, paga com bem. Mas eu não suporto esse irmão, então é com esse irmão que você tem que andar mais uma milha. Isso é evangelho, irmão. É isso que é evangelho. E eu vou te dar um conselho, se tem alguém que te faz muito mal e que te fez muita coisa ruim para você, vai lá e pede perdão a ele. Perde você, irmão. Ainda que você esteja certo. Eu já pedi e ainda escutei assim, tá vendo? Eu sabia. Mas tá tudo certo, irmão, eu tô livre. Se ele quiser continuar preso, fica ele.
Porque se você quer ser igual a Jesus, como é que você não perdoa as pessoas? Que igual Jesus é esse, irmão? Que a gente critica tudo, mas a gente não pode perdoar, a gente não pode... Tá errado, faz o certo. Te feriu, ama ele. Pô, mas vai me ferir de novo. Show de bola, irmão. Jesus andava com Judas. Ou você acha que Jesus não sabia que ele ia trair ele? Ou você acha que Jesus não sabia que ele roubava lá da bolsa o dinheiro? E para escândalo de todo mundo, Jesus ainda ceia com Judas. E a gente ainda quer não falar com o irmão, irmão. Mas o irmão que está errado, desculpa, está errado é você que não perdoou, irmão. É você que tem que perder, irmão. Se você está ganhando, você está errado. Ah, o irmão pisou na bola comigo, eu vou embora da igreja. Imagina se Jesus fizesse isso, irmão. Toda vez que você pisasse na bola. Não volto mais lá na casa do Micael, porque pisou na bola comigo. Aí Jesus vem. Aí, Micael, levanta aí. Vamos lá. O Senhor me perdoa. Não precisa não, Micael. Vem cá, vem comigo. Já te perdoei, fica tranquilo. Mas quando a gente vê as pessoas, a gente faz diferente. Evangelho do sabor de mel não existe, irmão. Isso é feitiçaria. Mas pastor, pisou na bola comigo. E se Deus quiser que ele seja maior que você mesmo assim? Ah, esse é o tipo de cara que eu não gosto. Tem gente que também não gosta de você, irmão. Tá tudo tranquilo. E eu vou te contar uma experiência. Tinha um irmão da igreja que eu era, e eu olhava para esse irmão e falava assim, cara, esse cara é chato demais, cara. Que bicho, não aguentava ver o irmão, irmão. O irmão pisava no ambiente, eu já ficava nervoso. Pô, irmão bobo, chato. Tudo que eu vejo nesse irmão aí tá tudo errado, irmão. Que coisa enjoada. Aí um dia Deus falou comigo assim, hoje a gente é amigo. Aí Deus falou comigo assim, você sabe por que você não gosta dele? Aí eu falei assim, não, por quê? Porque toda vez que você olha para ele, você se vê. Porque tudo aquilo que ele faz e que você detesta é as mesmas coisas que você faz. Irmão, era cópia igualzinho. Tudo. Tudo que eu detestava nele eu fazia. Só que em mim eu não via, né? Via nele. Quando eu via nele, eu repelia. Tudo que você precisa é Jesus, irmão. Mas para você ter Jesus, você precisa andar como Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Todas as vezes que você for tomar uma decisão, você precisa pensar nisso. Esse irmão aqui, mas como é que Deus faria com ele? É a mesma atitude sua? Se for, tá tudo de boa, irmão. Se não for, se ele te chama, se o inimigo te chama para caminhar mais uma milha, você sai ou você caminha mais outra? Então caminha duas. Se te pedir a capa, dá logo a túnica também. Sabe aquele cara que talvez te deva um dinheiro, te deu uma volta e não te pagou? Perdoa ele e dá mais um dinheirinho para ele. Abençoa ele de novo. Porque isso que é evangelho. E eu não ia falar sobre isso, eu ia falar um negócio bonitinho, irmão. De verdade.
Eu ia falar de intimidade, de uma série de coisas, mas não tem intimidade sem isso. Porque quem se torna íntimo de Jesus se torna parecido com Jesus. E se as suas atitudes não são iguais de Jesus, então você não é íntimo de Jesus. Porque a gente quer julgar quem Jesus não julga. Porque a gente quer afastar quem Jesus quer trazer para dentro. Porque a gente quer gritar, porque afinal de contas a gente está no nosso direito. O seu direito é não ter direito. O meu direito é não ter direito. E se você ainda fica chateado com os irmãos, se você ainda não entende isso, é porque você não morreu ainda, irmão. Porque livre-arbítrio é para quem está vivo, para quem está morto. Eu nunca vi alguém, já fui em vários enterros, irmão. Eu nunca vi alguém que está morto ficar se mexendo, falando. Só se Jesus ressuscitar ele, senão, mano. Mas a gente diz que está morto e a gente está cheio de sentimento. A gente ainda consegue ficar chateado porque um irmão não falou com a gente. Você vem aqui por causa de Jesus ou por causa do irmão? Você ama Jesus ou você tem uma dependência emocional das pessoas? E ninguém me notou, mas era para alguém te notar, irmão. Quem tem que te notar é Jesus. Pô, fiquei muitos dias sem ir na igreja, ninguém me ligou. Deveria ter te ligado, irmão. Mas seu amor é pela igreja e pelos irmãos ou é por Jesus, acima de todas as coisas? Você vem ao culto não é para receber, irmão. Essa mentalidade sua precisa mudar. É para dar algo para Ele. Toda vez que você vem aqui, você precisa vir para perder. Porque quem perde para Ele ganha todas as coisas. Você precisa abençoar pessoas, não é porque te sobrou dinheiro, irmão. Você precisa abençoar quando vai te fazer falta. Você precisa dividir quando te faz falta. Você tem alimento para 2 dias e não tem dinheiro para comprar, divide com alguém, fica com o alimento para um dia só. E com certeza Deus vai prover. E se tiver que dar tudo, dá, irmão. Deus vai prover. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode. Sim. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Vamos ficar de pé. Não vou conseguir pregar. A beleza da introdução. revelada Mas vamos lá. do Pai.